Ao longo dos séculos, poucas palavras evocam tanto mistério e curiosidade como os nomes Gog e Magog. Quem são? De onde vêm? E por que são tão relevantes nas profecias que apontam para o fim dos tempos? São perguntas que desafiam estudiosos, crentes e até mesmo aqueles que nunca ouviram seus nomes antes. Mas uma coisa é certa, Gog e Magog não são meros personagens de uma história antiga. Eles representam algo muito maior, algo que transcende eras e civilizações. Quando mencionados nas Escrituras, Gog e Magog aparecem como forças de destruição, figuras de um conflito apocalíptico que prenuncia eventos catastróficos. O profeta Ezequiel foi o primeiro a falar sobre eles, revelando uma visão onde esses dois nomes se destacam como inimigos da Terra Santa, trazendo consigo a ameaça de guerra, caos e ruína. Mas o que torna essas figuras tão intrigantes é que seu papel não se limita ao passado. Eles são mencionados novamente no último livro da Bíblia, o Apocalipse, associando-os ao grande confronto final, quando o destino de toda a humanidade será decidido. Ao longo da história, muitos se perguntaram se Gog e Magog representam reinos, nações, ou algo mais profundo. Suas identidades se misturam com o tempo, mas o impacto que eles têm nas profecias permanece inabalável. E é justamente essa incerteza que torna suas menções tão poderosas. Eles personificam a ideia de uma ameaça iminente, uma força que desafia a ordem estabelecida e coloca em risco a paz. Neste ponto, o mistério sobre quem ou o que exatamente são Gog e Magog ainda paira no ar, mas suas aparições no texto sagrado são inconfundíveis. À medida que avançamos na jornada para desvendar o que eles significam, percebemos que o contexto histórico e profético é crucial para entender seu papel no fim dos tempos. Seguindo as primeiras menções desses nomes misteriosos, o profeta Ezequiel é a chave para começar a desvendar o enigma de Gog e Magog. Foi durante seu cativeiro na Babilônia, por volta do século VI a.C., que Ezequiel teve uma visão profética que mudaria para sempre a percepção de muitos sobre o futuro da humanidade. Gog, de uma terra chamada Magog, aparece como um líder de uma coalizão de nações, preparando-se para atacar Israel no fim dos tempos. A visão de Ezequiel, descrita nos capítulos 38 e 39 de seu livro, é vívida e assustadora. Gog é retratado como um príncipe guerreiro, vindo do extremo norte, liderando um exército massivo. Seu objetivo? Invadir a terra de Israel e destruir o povo escolhido. Mas, embora o cenário pareça desolador, a profecia de Ezequiel não termina com a vitória de Gog. Na verdade, é justamente o oposto. O profeta descreve como Deus, com um poder imensurável, intervém, protegendo Israel de seus inimigos e trazendo julgamento sobre Gog e seus aliados. O que torna essa profecia tão fascinante é o simbolismo e a riqueza dos detalhes. Ezequiel fala de uma guerra cataclísmica, onde o céu e a terra são abalados. Fogo e enxofre caem dos céus, e o exército de Gog é destruído por forças sobrenaturais. É uma batalha que não é apenas física, mas espiritual, onde o mal, personificado por Gog e Magog, tenta desafiar a ordem divina. Contudo, uma questão permanece: em quem ou o que exatamente são Gog e Magog nesta visão? Seriam figuras literais, representando reinos distantes do norte, ou seriam símbolos de uma ameaça mais profunda, de forças espirituais e malignas que se levantam contra o povo de Deus? Ezequiel não fornece respostas claras, mas a mensagem central é inegável: a soberania de Deus prevalecerá sobre qualquer inimigo que se levante contra ele e seu povo. À medida que mergulhamos mais profundamente nas profecias, percebemos que o destino de Gog e Magog não se limita à visão de Ezequiel. Sua história continua, e seu papel final é revelado de maneira ainda mais dramática no livro do Apocalipse. Conforme seguimos adiante nas Escrituras, Gog e Magog reaparecem em um cenário ainda mais dramático. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, eles são mencionados novamente em um contexto de conflito, não mais como simples inimigos de uma nação, mas agora como símbolos de uma rebelião global contra o próprio Deus. Desta vez, os eventos estão situados no período que antecede o fim dos tempos, quando o mundo será dividido entre aqueles que seguem a verdade divina e os que se opõem a ela. Apocalipse capítulo 20 apresenta a visão do apóstolo João, onde, após o reinado de 1000 anos de Cristo sobre a terra, Satanás é libertado de sua prisão e começa a reunir as nações para a batalha final. Gog e Magog são mencionados como os líderes desse exército imenso que se levanta contra o reino de Deus.
A visão é apocalíptica em todos os sentidos, com as forças do mal marchando contra a cidade santa, cercando o acampamento dos santos e tentando, mais uma vez, destruir o povo escolhido. Mas, assim como nas visões de Ezequiel, o desfecho é claro e definitivo. O fogo desce do céu e consome as forças de Gog e Magog, trazendo um fim abrupto ao conflito. Satanás, o instigador dessa rebelião, é lançado no lago de fogo, onde será eternamente condenado. Essa batalha, que parece ser o clímax da história humana, é resolvida de maneira rápida e contundente pela intervenção divina. Aqui, Gog e Magog não são mais apenas nomes de reis ou nações. Eles simbolizam o último grande levante das forças do mal contra o reino de Deus. Sua derrota não é apenas uma vitória física, mas uma demonstração do triunfo absoluto do bem sobre o mal, da justiça divina sobre toda a rebelião e desobediência. João descreve essa batalha como um momento decisivo, onde o destino de toda a humanidade será selado, e o domínio de Deus será eterno e incontestável. Ao analisar essa conexão entre as visões de Ezequiel e João, percebemos que Gog e Magog representam algo muito maior do que simples adversários terrenos. Eles são a personificação do caos, da desordem e da rebelião contra a ordem divina. E, mais uma vez, sua derrota final revela o poder soberano de Deus, que sempre prevalece diante das forças do mal. Agora, à medida que avançamos para o próximo ponto, nos deparamos com o julgamento final de Gog e Magog, um destino que está totalmente nas mãos de Deus. Assim como o destino de todos os que desafiam a ordem divina, o fim de Gog e Magog está marcado pela intervenção direta e irresistível do poder de Deus. Desde as visões de Ezequiel até a culminação profética no Apocalipse, o resultado é sempre o mesmo, a derrota inevitável daqueles que ousam se rebelar contra o Criador. Mas não se trata apenas de uma batalha física. O fim de Gog e Magog é, antes de tudo, uma manifestação do julgamento divino, um evento que revela o caráter de Deus como justo e soberano. No Apocalipse, logo após a última tentativa de rebelião, o fogo desce dos céus e consome o vasto exército de Gog e Magog. Não há espaço para prolongamento da batalha, não há indecisão ou ambiguidade. É uma resposta imediata e definitiva de Deus contra aqueles que escolheram se opor ao seu reinado. E não apenas isso. Satanás, o grande instigador dessa revolta final, é lançado para sempre no lago de fogo, onde ficará eternamente condenado, juntamente com todos aqueles que o seguiram. Essa cena é emblemática não apenas pela destruição física das forças do mal, mas também pelo que ela simboliza. O fogo que consome Gog e Magog representa a purificação do mundo. A justiça divina não deixa nada impune. Cada ato de rebeldia, cada movimento contra a vontade de Deus é trazido à luz e julgado com precisão. No fim, não resta nada além da glória de Deus e de seu reino restaurado. O julgamento de Gog e Magog é uma advertência para todos os tempos. Ele nos mostra que, apesar das tentativas incessantes das forças malignas de desestabilizar o plano divino, a justiça prevalecerá. Deus não se esquece de suas promessas, e o mal, por mais forte que pareça, tem um fim garantido. Agora, ao observarmos o destino final de Gog e Magog, somos levados a refletir sobre o que eles realmente simbolizam. São mais do que reis ou nações. São a encarnação das forças que lutam contra Deus, forças que, independentemente da era ou contexto, encontrarão sua queda perante o poder supremo do Criador. Com isso, passamos para a análise da simbologia por trás de Gog e Magog, explorando seu significado mais profundo no contexto do fim dos tempos. À medida que mergulhamos mais fundo nas profecias sobre Gog e Magog, percebemos que sua importância vai além de uma simples batalha final entre o bem e o mal. Esses nomes enigmáticos, que aparecem tanto nas visões de Ezequiel quanto no Apocalipse, carregam um peso simbólico que ecoa ao longo da história e que ganha força quando se trata das visões sobre o fim dos tempos. No contexto bíblico, Gog e Magog representam, em sua essência, as forças da desordem e da rebelião que se levantam contra a soberania de Deus. Desde os dias de Ezequiel, esses nomes evocam imagens de exércitos colossais, forças que vêm do norte para destruir a terra de Deus. No entanto, quando olhamos para além das figuras literais de reinos e nações, vemos que eles simbolizam algo mais profundo, da contínua resistência da humanidade e das forças espirituais contra o plano divino. Gog e Magog personificam o espírito de oposição que tenta desviar o curso da história traçado por Deus.
São símbolos de uma rebeldia que se repete ao longo das eras, representando todos os impérios, ideologias e indivíduos que tentam subverter a ordem celestial. Em Ezequiel, vemos uma tentativa de invasão contra Israel, a terra prometida. No Apocalipse, a rebelião atinge proporções globais, com Gog e Magog reunindo as nações contra o reino de Deus. Em ambos os casos, a mensagem é clara e por mais que as forças do mal se unam, por mais que tentem destruir o plano divino, elas serão inevitavelmente derrotadas. Além disso, Gog e Magog também podem ser vistos como representações das últimas tentativas de Satanás em desviar a humanidade do caminho da salvação. No final dos tempos, quando as profecias se cumprirem, essas figuras serão usadas como instrumentos de engano, levando muitos a se rebelarem contra o reino de Deus. No entanto, o destino final dessas forças é sempre o mesmo: julgamento e destruição. A simbologia de Gog e Magog não é apenas uma advertência sobre o fim dos tempos, mas um lembrete constante de que o conflito entre o bem e o mal, entre a ordem divina e a rebelião, é uma realidade que transcende a história. Eles nos ensinam que, independentemente das circunstâncias, o plano de Deus prevalece e que, no final, a justiça triunfará. Com essa conclusão, completamos a jornada de entender quem ou o que são Gog e Magog. Mais do que nomes em uma antiga profecia, eles são símbolos poderosos de uma batalha espiritual que define o destino do mundo e da humanidade.